Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu chegando até a nossa vida. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma, Senhor. Nós precisamos de sabedoria para vivermos o nosso propósito. Dá-nos também direção, guia nossos passos, traga instrução por nosso coração e fale conosco nos nossos pensamentos. Abra os nossos ouvidos e também a nossa visão espiritual. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, guarda esta casa, proteja essa família de todo mal, guarda o marido, a mulher, guarda os filhos, guarda o trabalho, guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos essa casa. Eu desejo a eles o melhor dessa terra e profetizo, Pai, vida abundante, prosperidade, alegria, muita saúde e principalmente que não nos falte a liderança do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos uma parceria, queremos ter comunhão contigo todo santo dia. E cremos, ó Deus, que essa oração ela representa também o início de uma semana. Por isso pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada dia dessa semana que está para se iniciar. Desde já, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e confiamos em Ti, como Deus que nos sustenta, como Deus que cuida de nós, como Deus que está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Graças te damos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa casa, a rocha do nosso sustento, nosso Deus provedor. Somos gratos a Ti, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria começar essa oração, entregando a Deus a nossa semana. Ainda que estamos orando a oração da noite, eu fiz isso na oração da manhã e senti de fazer isso agora. Eu quero uma semana muito abençoada e você quer também uma semana muito abençoada? E eu aprendi a envolver tudo em oração. As reuniões que eu tenho pela frente, os projetos que eu tenho, o que eu estou tocando, eu quero a mão do Senhor em tudo. Agora nesse meu lançamento, olha que tremendo, isso é uma coisa até que eu quero ensinar para quem é empreendedor, uma coisa que eu quero ensinar para quem está começando alguma coisa. Eu estou já no meu 19º livro escrito, 19 livros escritos, olha só. Quero chegar até o fim do meu propósito com 100 livros escritos. Que Deus me ajude e me permita escrever 100 livros. Esse é o meu 19º. E a gente sempre tem uma preparação para um lançamento de um livro, de um evento, enfim, existe uma preparação, existe vídeos gravados, uma equipe por trás e um monte de coisa. Só de falar assim, vocês às vezes iam cansar, só de falar. Mas esse livro aqui que Deus me deu, eu disse para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, esse livro eu quero fazer diferente, daqui para frente eu quero fazer diferente de todos os meus livros. Ainda que eu tenha sido muito abençoado por Ti, em todos os lançamentos que eu fiz de livros até o dia de hoje, eu quero que o Senhor lance esse livro. Vou fazer a minha parte, vou gravar, vou divulgar o livro, vou falar do livro. O Senhor vai usar outras pessoas para isso também. Mas eu quero que o Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor faça com que esse livro ele atravesse os mares, vá a muitos lugares. Eu quero que o Senhor lance e eu não irei me preocupar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque uma coisa é você fazer na força do braço e outra coisa totalmente diferente é quando você coloca nas mãos de Deus. Porque na força do braço a gente cansa,
cansa só de se preocupar. Mas quando você coloca na mão de Deus, você faz a sua parte, porque a sua parte, a Bíblia deu ordem para o homem trabalhar. Então é nossa parte trabalhar. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você não se preocupa com os resultados. É isso que eu estou dizendo. Os resultados vai ser conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, de repente, você está muito preocupado com algo que você vai fazer, uma empresa que você vai abrir, com um negócio que você vai começar. Tira esse peso de você. Tira agora mesmo esse peso de você. E coloca nas mãos de Deus essa situação. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar vitória e vai conduzir melhor do que você. Deus vai conduzir melhor do que você. Porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente na condução é melhor. Meu irmão, nunca vai ser melhor a gente na condução. Melhor é o Senhor na condução. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Melhor é Ele na condução. Não eu, não você. É Ele na condução. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Senhor, dá-nos sabedoria. E eu quero convidar você. Nós vamos começar um jejum a partir de amanhã. Vão ser 14 dias de oração e jejum. E nesses 14 dias, eu vou estar apresentando a Deus tudo aquilo que nós queremos que vá para frente, que ande. Colocar na mão de Deus realmente algo. Certo? 14 dias que nós vamos envolver as coisas na presença de Deus e nós vamos pedir pelo livramento, pela proteção, pela restauração e pela direção do Senhor. É isso que nós queremos. Experimente ficar 14 dias apresentando algo a Deus que você quer começar, que você quer lançar, que você quer abrir, que você quer fazer. Eu quero lhe convidar a estar ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, nesse propósito. Todos vocês. Não importa o horário que você está assistindo essa oração. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora com a gente, ou você vai assistir mais tarde, mas amanhã, 6 da manhã, comece esse propósito com fé. Faz que nem eu estou fazendo. Estou entregando os resultados para Deus. Estou fazendo o que me cabe, porque a nossa responsabilidade ela é uma, certo? Mas estou lançando toda a preocupação sobre Deus. Estou colocando nas mãos de Deus, Ele vai me dar os resultados, Ele vai levar mais longe do que eu, é nisso que eu estou acreditando. Amém? Nós temos que colocar mais fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você amanhã a entrar nesse propósito com muita fé. Até porque eu tenho 2 anúncios muito importantes também amanhã, certo? Que eu vou colocar no altar de Deus. Eu vou colocar no altar de Deus esses 2 anúncios que eu tenho amanhã e eu convido você a estar junto comigo. Eu quero dar um testemunho aqui, muito breve, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ivanilda, que, assim, realmente me tocou muito e eu quero compartilhar com você. Ela escreveu aqui: venho aqui testemunhar o que Jesus fez pela minha pequena Mari, que já se encontrava desenganada pela medicina devido a um problema sério de obstrução intestinal, com estreitamento na região pélvica. Era um caso sem solução para os médicos. Comecei a fazer os propósitos e as campanhas com o Senhor por ela e o milagre aconteceu. Hoje ela é uma criança normal, saudável e feliz. Jesus fez isso. Glória a Deus. A Ele toda a glória e gratidão. Amém. Muito obrigado também a você por ser esse intercessor escolhido. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Glória a Deus. Ivanilda, com certeza, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje. Eu estou me arrepiando desde que comecei a ler seu testemunho. Eu sei que é milagre puro de Deus aqui. E você que está aí me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Se Deus fez isso na vida da pequena Mari, um milagre, isso é milagre. Eu sei aqui o que ela está falando. Isso é milagre. Ele pode fazer um milagre também na tua vida. Por isso, coloca essa fé para funcionar aí. Vamos lá, gente. Vamos colocar essa fé para funcionar. Amém? Eu ministrei na oração da manhã, você deve ter ouvido, que o diabo muitas vezes quer lançar um desânimo para, sabe,
de alguma maneira, tentar impedir com que a nossa fé ela continue a nos mover para o destino que Deus tem para nós. Então ele lança ataques de desânimo, ele tenta, colocar pensamentos para você desistir. Mas se você permanecer firme em Deus, você vai ter vitória. O segredo é: permaneça firme em oração. Permaneça firme em oração. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E olha o que Deus tem falado comigo. Quando Satanás quer atacar uma mulher, ele tenta mexer na família. E quando ele quer atacar um homem, ele mexe na produtividade daquele homem. Olha como isso é sério que eu falei. Porque uma mulher, as mulheres geralmente não são muito preocupadas com algumas coisas como os homens. As preocupações de um homem é diferente das preocupações de uma mulher. Eles podem ter preocupações em comum, mas o foco de um e o foco de outro é diferente. Quando toca na família, desestrutura a mulher. Quando toca na família. Diferente. O homem também, claro, desestrutura o homem. Mas a mulher, a mãe, é muito mais. A esposa é mais. Então, você vai ter que discernir que esses ataques que a tua família tem sofrido, minha irmã, é para atingir você. É por isso da dor de cabeça do filho. É por isso os problemas do casamento que está afligindo você, que está, sabotando a tua concentração, teu foco, teu crescimento. É porque o inimigo está tocando na tua família. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se levantar como uma intercessora em favor da sua família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer atingir você tocando na tua família. É por isso que eu tenho defendido, e não é de hoje, quem me acompanha aqui sabe que já faz anos que eu falo a mesma coisa. Nós temos que proteger as portas da nossa casa através da oração. Porque Deus nos deu o poder da oração. Deus nos deu a ferramenta da intercessão para que nós venhamos guardar a nossa casa, venhamos guardar a nossa família. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro, mesmo ele estando preso. E a Bíblia diz que Deus interveio. Quando nós entendemos um cenário espiritual e quando direcionamos as nossas orações para algo, sempre veremos a intervenção e o sobrenatural de Deus. Você não está vendo que esses ataques contra a tua família é para atingir você? Então você vai ter que se levantar em favor da tua família e protegendo eles em oração, você vai se proteger. E quando o diabo quer atacar um homem, ele mexe na produtividade desse homem. E eu tenho visto que o inimigo tem tentado atacar a produtividade dos homens de duas maneiras. Uma delas é por meio das preocupações e da ansiedade. Gente, eu tenho conversado com empreendedores que têm me dito o tanto de desafio que eles têm tido pela frente. É tantas coisas para pagar, é tanta responsabilidade e muitas vezes, a maré não está para peixe, as coisas estão difíceis para muitos e daí vem a preocupação, vem a ansiedade, aí vem também a preocupação com a família e daí o que o diabo faz? Ele lança essas preocupações e ansiedade para a pessoa diminuir a sua produtividade, porque daí vem aquele pensamento de desânimo. Puxa, não está dando nada certo, as coisas não estão indo para frente, eu estou cansado e eu não estou vendo o resultado do meu esforço, o resultado do meu trabalho. Isso frustra as pessoas, isso incomoda as pessoas e eu dou razão para elas. Mas eu quero agora me dirigir aos homens. Se a sua produtividade está sendo atacada, você vai ter que se levantar em oração contra isso. Você vai ter que se levantar em oração contra isso. Porque isso é obra do inimigo. Para você tirar a mão do arado. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. Não está falando só do reino de Deus, está falando do trabalho, da produtividade também.
Você não pode olhar para trás, você tem que continuar, você tem que crer. Daí você diz assim, mas as portas são fechadas para mim, as coisas não estão acontecendo. Mas confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, trabalhe com toda a sua força e entregue os resultados para Deus. Quem sabe o segredo não está em você trabalhar mais. Eu já sei, tem que trabalhar com inteligência também. Mas também não é a resposta. Talvez o que você precise é envolver mais a tua vida em oração. Envolver mais os teus negócios em oração. O teu corre do dia a dia em oração. Talvez você precisa ser uma pessoa e talvez ninguém diga isso para você, mas eu venho aqui para dizer para você, você tem que buscar mais a Deus. E Deus tem me dado muitas palavras nesse sentido, palavras proféticas que eu tenho entregado. Eu estava, esse final de semana num lugar e Deus me falou isso sobre a vida de uma pessoa. E Deus me disse, você tem que buscar mais. Então eu creio que é um clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com as pessoas e está dizendo, é tempo de você buscar mais. Você está aí na força do braço, dia a dia, martelando, suando, transpirando, fazendo o seu melhor e lutando como um leão todo santo dia, acordando pela manhã com vontade, com gana para vencer e não está sendo suficiente. Busque a Deus. Mais a Deus. Eu vou lhe dizer o que ninguém diz. Teu problema pode ser espiritual também. Aí você diz, não pode? Pode. Experimenta. Experimenta participar desse propósito comigo, que eu vou começar amanhã, 14 dias. E vamos ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. 14 dias. Entra ao vivo amanhã comigo, 6 da manhã. Como se você fosse sentar para o trabalho. Acorda às 6 da manhã e começa a orar. 14 dias, oração e jejum. Amanhã eu vou falar do jejum que nós vamos fazer. Quem quiser, né? Quem puder. Quem não puder, fica só na oração. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui, extraordinário, que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha que tremendo. São 365 devocionais, uma palavra para cada dia. Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir para você, você pode dar de presente para outras pessoas. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os livros que vai ir para a tua casa. Nós vamos mandar para todo o Brasil. Vamos mandar para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade. Ok? Muito bem. Glória a Deus. E você que é do sul do Brasil, amanhã um anúncio especial de um tour. Aonde que eu vou passar? Com o profético. Vou falar sobre isso amanhã. Aguarde. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Se não ativou o sininho ainda aí, o sininho que tem aí no YouTube é para você receber, toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube manda um aviso para você que eu estou ao vivo. Então ativa o sininho aí, as notificações, para que você receba as notificações toda vez que eu entrar ao vivo, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Declare junto comigo: Senhor, dá-me sabedoria. Essa é a frase profética, é a nossa oração principal dessa semana. Senhor, dá-me sabedoria, preciso de sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor. Traga aumento para a nossa vida, traga crescimento, traga multiplicação. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, a nós e a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos de todo o mal, de toda a maldade, de todo o plano do inimigo. Nós não aceitamos más companhias, gente errada na vida e no caminho dos nossos filhos. E pedimos, Pai, cumpra a Tua vontade na vida deles. Oramos quebrando toda a palavra negativa lançada contra nós e contra a nossa casa. E declaramos que a nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Somos abençoados, guardados, protegidos e respaldados pelo Senhor totalmente no nome de Jesus. Senhor, venha proteger essa casa, venha proteger essa família, venha livrá-los de todo mal e que a Tua paz repouse sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com Teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera do Teu poder sobre a vida deles e traga vida, traga paz, traga favor, traga avanço, traga portas abertas na vida deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, revela a Tua direção, seja em sonhos, em visões, seja no espírito dessa pessoa, seja através de um profeta, seja lendo a Bíblia. Senhor, revela a Tua direção, os próximos passos a este homem e a esta mulher. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e leve embora, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa e traga alegria para ela, traga força, traga um novo ânimo, traga poder sobre a vida dela para que ela venha romper. Consagramos essa semana a Ti e pedimos uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de provisão, uma semana de muitos recursos, uma semana onde o Senhor vai trazer avivamento na nossa casa, onde o Senhor vai trabalhar na nossa vida, e colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos: Senhor, cumpra a Tua vontade na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Se você crê que você foi abençoado, compartilha com 8 pessoas agora essa oração, e amanhã, 6 da manhã, aquele que quer mudar as coisas na sua vida, eu vou aguardar. Amanhã, 6 da manhã, junto comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Tudo aquilo, Senhor, lançado contra nós por meio de palavras, por intenções e até mesmo por coisas que não vemos, não enxergamos, nós quebramos no mundo espiritual e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, os portões do inferno não prevalecerão e nós avançaremos por meio de Jesus Cristo. Estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo e declaramos: a mão do Senhor está sobre nós, nos fará prosperar em tudo, nos fará alcançar o impossível, porque cremos que o Senhor está na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, encha o nosso ambiente, nossa casa da Tua presença e afasta, Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor. Afasta, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira dos nossos relacionamentos, mostra-nos, Pai, a realidade por trás de tudo que estiver ao nosso redor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, abençoe o futuro da nossa casa. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Quebramos completamente, Pai, toda a intenção do mal, todo espírito de acidente, todo planejamento no nosso caminho contra nós está por terra em nome de Jesus. Até mesmo pessoas que o inimigo lança
contra nós, incitando contra nós, nós te pedimos o livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos toda obra de maldade aonde foi invocado o nosso nome, onde foi invocado o nome da nossa família. Todo tipo de invocação do mal está quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado. Que haja cura física, que haja cura emocional. Eu digo a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos à ansiedade, dizemos ao medo, dizemos à fraqueza, saia da vida dessa pessoa e que ela seja curada agora, que ela receba alívio, que ela receba consolo, que ela receba a cura que vem de Jesus Cristo. Jesus, tu és a cura, tu és e tem o poder para transformar realidades. Graças te damos, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estarmos aqui nessa oração da noite. Hoje encerramos o propósito. Hoje nós vamos encerrar desses 14 dias que nós estivemos orando contra a injustiça e contra toda obra de maldade, crendo também que Deus operou durante essa oração e vai operar ainda ali na frente, porque nós oramos por determinadas situações aqui que o Senhor já está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, um propósito pedindo a Deus direção para a nossa vida e pedindo a Deus também prosperidade. Por isso eu convido você a amanhã começar um propósito comigo. Vai ser um propósito de 7 dias, esse de 14 dias, quando Deus me dirige eu faço mais tempo. Só que agora, semana que vem, eu vou fazer de 7 dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 da manhã. Escreve aqui nos comentários, estou firme. Escreve aí, essa é a sua declaração profética. Estou firme com os meus pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que lindo esse testemunho da Sandra. E ela escreveu assim: a paz. Minhas mãos estavam acometidas por uma alergia que nunca vi igual. Escamavam, formavam fissuras que sangravam, doíam e coçavam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Fui a vários médicos, tomei diversos remédios, mas nada resolvia. Permanecemos firmes nas orações e, para a honra e glória do Senhor, o milagre chegou e restaurou nossas vidas. Nem acreditávamos no que estava acontecendo, pois humanamente, olha só, humanamente não teria como, foi somente pela mão de Deus. Minhas mãos estão agora na fase final de cicatrização. Cheguei a perder as digitais, olha só, de tão debilitadas que ficaram. Toda vez que o Senhor estende as mãos para orar, coloco as minhas mãos junto às suas. Glória a Deus e gratidão. Profeta, o Senhor o enviou para interceder por nós e fortalecer a minha casa, para que permaneça firme, honrando todos os dias o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Gratidão. Que bênção, Sandra. Fico feliz demais com o seu testemunho. Olha, você ouviu? Ela chegou a perder as digitais da mão. Gente de Deus. Ela chegou a perder as digitais da mão de tanta alergia nas mãos dela. Eu sei o que é alergia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, o será para sempre. Será que tem alguém aí que precisava ouvir esse testemunho? Será que tem alguém aí nessa oração que precisava receber essa palavra, essa instrução, exatamente como eu disse aqui? Olha que milagre lindo, olha o que Deus faz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aqui nos comentários, glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Tenho certeza que Deus tem um grande plano para nós aqui. Eu comecei hoje pela manhã uma ministração falando sobre 8 lições que Jesus nos deixou na prova. Ele nos deixou ensinos muito claros e se nós aprendermos isso, nós poderemos também vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida. Jesus enfrentou o que você enfrenta e pior. Ele foi à cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou a fúria dos homens, ele enfrentou a injustiça. E como que ele lidou com tudo isso? Bem, a Bíblia fala como que Jesus lidou com tudo isso.
Nós falamos hoje na oração da manhã de 4 lições e agora eu quero continuar. A 5ª lição: Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários. Ele ajudou a quem tinha intenção de fazer o mal a ele. Em Lucas 22, versos 50 e 51, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então, respondendo Jesus, disse: Basta, deixa-o. E tocando a sua orelha, lhe curou. Que tremendo! Aquele que estava fazendo mal para Jesus, Jesus o ajudou. O soldado que veio para prendê-lo junto com os outros, junto com a guarda, junto com Judas. Então a Bíblia diz que Pedro, na hora do nervosismo, Pedro pegou a espada e já estava querendo lutar e acabou tirando a orelha de um. E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, restaurou o homem que estava querendo fazer o mal para ele. Quem é que faz isso hoje? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que é capaz, sabe, de deixar o seu ressentimento de lado e ajudar o próximo? Ajudar aquela pessoa que perseguiu, que falou mal, que atacou, que perturbou a sua vida, que foi injusta com você, que falou que não devia. Como que você ajuda uma pessoa assim? Porque nós não podemos ser vingativos, mas a maioria das pessoas é. Você apronta hoje para alguém, se aquela pessoa tiver a oportunidade de aprontar para você, amanhã ela vai fazer isso. Porque o mundo que nós vivemos está assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele não tolera dar a outra face. Jesus disse: se te bater numa face, oferece a outra. Isso é poético, isso é música, isso é lindo, mas na prática é difícil, extremamente difícil. Extremamente difícil você perdoar alguém que fez o mal, perdoar alguém que sempre lhe rechaçou, sempre lhe rejeitou, sempre teve um ar de superioridade sobre você. Como é que você vai perdoar pessoas assim? Mas a Bíblia nos manda e nos ensina que no meio das provas nós precisamos aprender a agir como Jesus. E Jesus, ele, quando viu que algo estava errado com seus adversários, Jesus os ajudou, ajudando o próprio inimigo. Jesus ajudou o próprio inimigo. E eu digo uma coisa para você: se nós aprendermos a deixarmos de lado nossos sentimentos e fazermos aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, Ele promete nos abençoar. E Ele mostra que esse é o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude alinhada com o caminho de Deus, você é abençoado. Deus está à procura de pessoas que façam coisas alinhadas ao propósito dEle, à vontade dEle, e não propriamente, respondendo à sua dor, respondendo à indignação do seu coração, mas pessoas que saibam fazer o que é certo, independente do que estão sentindo. Então, mesmo com raiva, mesmo querendo justiça própria, eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus fazer a obra. E se me pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu acredito que esse ensino da palavra é para remover de dentro de nós aquele sentimento, egoísta. Aquele sentimento que uma hora você me paga, uma hora você vai engolir cada palavra que você me disse. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus nos ensinou a como lidar com as coisas de uma maneira diferente. A 6ª coisa, em João capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: Então lhe disse Pilatos: Por que não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te e tenho autoridade para soltar-te?
Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se não te fosse dada de cima. A sexta coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui é que ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus poderia, ter pedido para um anjo fazer uma verdadeira bagunça na terra, mas ele não fez isso. E Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mandar crucificar você. E Jesus disse: não, você só tem o poder que te foi dado. Sabe por que eu aprendo aqui com Jesus em meio à prova? Você tem que saber quem você é e o que você está fazendo. Então, não importa se querem o meu pescoço, eu tenho que saber o meu propósito, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, independente se vão gostar ou não, independente se vão me chamar novamente ou não, independente se vão me abrir a porta ou não. Eu tenho que ter, uma vida tão entregue a Deus, tão entregue ao propósito, que eu saiba quem me chamou para isso. Quando você entra nesse nível, você não se importa mais com aquilo que pensam de você. Quando você entra nesse nível, você sabe que as pessoas só têm a autoridade que Deus permitiu que elas tenham sobre você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: por que Deus permitiu a injustiça? Mas Deus só permite as coisas, Deus só permite as coisas que Ele permite, podemos dizer assim. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa. Se Ele está permitindo essa luta, se Ele está permitindo essa perseguição, se Ele está permitindo com que essas pessoas falem isso, então que Ele cuide disso. Amém? Porque Deus conhece seu coração. E aqui eu vejo que Jesus não perdeu a noção de quem Ele era. Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era. E mesmo podendo passar por cima, de Pilatos e daqueles que estavam gritando contra Ele, Ele permaneceu firme ao propósito. Como que lidamos com a vantagem? Como que lidamos quando temos dinheiro? Como que lidamos quando temos poder? Como que lidamos quando temos influência? Como que lidamos com as coisas que está ao nosso poder de fazer? Por isso que nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Eu sei que você tem o poder, você talvez tenha um telefone na mão. Você sabe que quando alguém vem e me pede um emprego, eu posso pegar o meu celular e posso ligar para alguém e dizer para essa pessoa: aceite fulano de tal, porque é uma bênção. E aquela pessoa, pela consideração que tem comigo, ela vai abrir a porta de emprego. Mas o contrário podia acontecer também, só que eu jamais irei fazer isso. Eu jamais vou dizer, para alguém: não faça isso, não aceite isso. A única vez que eu fiz isso, de ligar para alguém e de dizer: fulano vai bater na sua porta, não o aceite, foi que essa pessoa, eu soube que essa pessoa fez muito mal em um lugar e prejudicou, roubou, fez e aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que ela foi lá bater na porta de um amigo meu. Eu liguei para ele e eu disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. Tome a decisão, mas eu tenho que lhe falar o que é que aconteceu. Essa pessoa roubou aquele outro amigo meu. E foi de fato, não só roubou, mas fez uma verdadeira bagunça. Foi a única vez que eu liguei para informar sobre algo. Porque eu entendo que eu não posso prejudicar uma pessoa deixando, com que o meu coração esteja à frente, querendo me vingar de uma pessoa. Jamais. Ela pode ter sido ruim para mim, mas eu quero mais é que ela se alinhe com Deus e se acerte na vida e prospere e que dê certo. Agora, tem pessoas que não, que elas carregam um ódio no seu coração, elas carregam um ressentimento tão grande, e isso as acompanha. Sétima coisa
Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. É difícil ficar calado diante das acusações, mas Jesus não se defendeu. Em Mateus 26, 62, 63, ele disse: o sumo sacerdote se levantou e perguntou: você não vai responder? Olha o que todos dizem contra você. Mas Jesus guardou silêncio. A atitude certa quando você está sendo acusado de algo é você manter o silêncio. Nem sempre é fácil manter o silêncio, porque às vezes a gente quer falar algumas coisas e somos humanos, e entenda, Deus sabe que você é humano, mas a atitude de Jesus aqui é a atitude que nós precisamos ter. Vão ser injustos com você? Agora, quem vai ser injusto com você vai ter que se tratar com Deus? Você não deseja o mal para essa pessoa, mas a Bíblia diz: ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa? O Senhor, não é eu. Então, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Por isso, sabe, nós vemos que as pessoas hoje, elas pegam um lado da história e elas caminham por aquele lado da história e elas dizem: esse é o lado certo, e elas escolhem um lado. Elas não ouvem os dois. Elas só ouvem um lado e já tomam partido e já começam a acusar e atacam e tentam destruir, porque elas pensam, é isso, e às vezes você não ouviu os dois lados da história. Eu vou dizer uma coisa para você: o mundo que a gente vive tem muita injustiça. E tem gente que não tem nada a ver com nada de que muitas vezes está sendo acusado. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas preferem ouvir um lado e esquecem que Deus é justiça. E a oitava coisa que fez Jesus vencer as provas foi que ele sabia a razão pelo qual havia de passar por tudo o que passou, e ele disse que era necessário e se enfocou na vitória que teria no final. Você tem que ter essa atitude dentro do seu coração. Você tem que entender que algumas coisas são necessárias na sua vida. Então, apenas confie em Deus, continue caminhando, porque a vitória Ele já prometeu para você. Ele disse: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E quando a Bíblia fala isso, está dizendo que, apesar do que você está enfrentando, Ele vai lhe dar vitória. Apesar do impossível, Ele vai lhe dar vitória. Apesar dos desafios, Ele vai lhe dar a vitória. Então, Jesus, em meio à prova, Ele se manteve firme, fez o que era necessário. Fez o que era necessário. Manteve-se firme. Deus quer que você faça o que é necessário. Mantenha-se firme, porque Ele vai te dar vitória. Em Marcos 26, a Bíblia diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha só, Ele disse isso, é necessário. Tem coisas que são necessárias, então aguenta e não murmura. Tem coisas que são necessárias acontecer, sabe, para soltar o dom que está em você. É necessário certas coisas na sua vida para você ter coragem. É necessário certas coisas acontecerem para a sua fé se fortalecer, para você buscar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus. Então tem coisas que são necessárias. São necessárias. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero pedir para você que você agora compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe agora essa oração. Amém? E também quero agradecer o culto maravilhoso que nós tivemos hoje aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Podemos adorar a Deus junto com os irmãos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Muito obrigado por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que estão buscando vencer na vida, e que Deus os abençoe. Meu grande abraço a todos os irmãos. E você que Deus tem separado para ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programa de televisão na TV Bandeirantes e na Rede TV, e sou grato a Deus por todos os parceiros que têm se unido a nós nessa nobre missão. E se você também quer ser nosso parceiro, lá no meu site você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. E também você pode entrar em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você a se tornar um parceiro. Também peço que você interceda por nós.
Amém? E se você for um parceiro, desejar, meu muito obrigado. E que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto declaro, quero pedir a você para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas e lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 7 dias buscando uma direção de Deus. Eu quero te perguntar, está buscando uma direção de Deus para a tua vida? Está buscando uma palavra de Deus para o teu futuro? Está buscando uma estratégia para algo? Então eu convido você amanhã a entrar no propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando por direções especiais e prosperidade. Por que prosperidade? Eu vi um estudo que, não sei se isso é verdade, mas tem muita gente que está endividada. Não vou dar números aqui, mas tem uma grande porcentagem da população que está endividada, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus traga provisão, para que Deus supra as necessidades, e a Bíblia diz que Deus supre, amém? Então essa semana estaremos orando também por isso, e convido você a estar conosco e a participar desse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio até dessa semana e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço forças ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que está lutando ou que está passando por um momento difícil. Nós queremos olhar para Jesus e aprender com Jesus como Ele enfrentou todas as coisas. Nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre é fácil. Mas sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso e que tem o poder de nos livrar de toda a maldade. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu oro para que a inveja seja quebrada, as más intenções, o engano, a mentira. Senhor, a Tua palavra diz que a mentira, o engano não permanecerá na congregação do justo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada fique encoberto. Oramos para que o Senhor deixe tudo à luz, tudo claro, para que essa pessoa não ande por um caminho de trevas, mas por um caminho de luz. Pedimos justiça do Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Afasta de nós, Pai, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, aquilo que pode nos prejudicar. Quebramos completamente toda a influência das trevas que intenta contra nós e contra a nossa casa e pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre nós, o sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue de Jesus sobre a nossa família. Meu Deus, quebramos agora completamente todo tipo de ataque espiritual, toda arma forjada, tudo aquilo que foi enviado contra nós para causar acidente, para causar perda, para causar atraso, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também pela cura total e completa dessa pessoa. Oro, Senhor,
para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, toda dificuldade que essa pessoa tem, motora, eu oro por cura. Jesus, é Tu quem cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, receba a cura, receba a força de Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Eu oro agora para que o Senhor traga prosperidade na vida dessa pessoa, traga provisões especiais. Que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de conquista, seja uma semana, Senhor, onde receberemos sabedoria, discernimento espiritual, iremos caminhar em novos níveis contigo, iremos entrar, Senhor, em novos acessos, em novas conexões. Senhor, traga o Teu preparo, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Queremos perdoar a todo aquele que tem nos feito mal. Queremos perdoar aquele que foi injusto conosco. Queremos perdoar todo tipo de fofoca e pedimos a Tua bênção sobre os nossos adversários. Senhor, perdoa e abençoa os nossos adversários. Senhor, que a nossa alma seja lavada completamente agora e que a paz de Jesus Cristo venha nortear a nossa vida, venha encher a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos Teu favor, Tua bênção e Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nenhuma injustiça prevalecerá na tua vida. O Deus que faz justiça está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E hoje, como estamos encerrando esse propósito, eu não vou pedir para você compartilhar só com 7 como eu pedi no início. Eu vou pedir para você compartilhar com 14, marcando cada dia que nós oramos aqui. Certo? Nós oramos por 14 dias. Compartilhe com 14 pessoas essa oração agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, direção, livramento do Senhor, e também oramos para que o Senhor nosso Deus nos abra grandes portas, coloque oportunidades no nosso caminho e as pessoas certas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guie pela Tua santa palavra e que a Tua voz nos direcione. Revela a nós, Pai, a Tua perfeita vontade. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Também oramos, Pai, para que todo conflito cesse. Todo tipo de ataque espiritual a nós, a nossa casa, seja quebrado no nome de Jesus. Quebramos maldições declaradas, palavras malditas, palavras de retrocesso e declaramos: o Senhor está conosco. Sua presença está conosco. Não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu és a nossa justiça. Clamamos a Jesus Cristo neste momento e oramos levantando essa bandeira. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa e não estaremos prostrados, não ficaremos para trás, porque o Senhor é a nossa rocha, a rocha do nosso sustento. E como está escrito na Tua palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nós cremos nas Tuas promessas e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Tira a angústia dos corações, Pai. Tira a tristeza da alma, tira a depressão, leva embora a ansiedade, leva embora a insônia e traga sobre a vida dessa pessoa a paz, a saúde, a vida abundante, a fartura divina, as bênçãos do céu, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, libera do Teu poder sobre a vida de cada pessoa e todo aquele que está carregando um jugo espiritual, um peso,
todo lar que estiver debaixo de opressão, que a unção de Deus agora desfaça todo ambiente de maldade, desfaça todo jugo espiritual no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar com você aqui essa noite. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito de oração, de jejum, crendo no sobrenatural do Senhor e naquilo que Ele está fazendo. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que falou muito ao meu coração, sobre ter o discernimento de quem está na nossa vida e de quem pode estar travando a nossa vida. Há pessoas que são canais de bênção e outras são canais de maldição. É por isso que nós temos que entender que Deus está falando conosco. E hoje eu quero também dar um testemunho da Rosane, e ela escreveu assim: graça e paz, eu venho testemunhar a cura de um problema crônico no ouvido, otomastoideopatia, nome difícil, com 100% de chance de cirurgia. No primeiro dia do diagnóstico, comecei a pedir a Deus que não fosse necessário fazer essa cirurgia. E em uma de suas orações, o Senhor falou sobre cura de ouvido. Eu tomei posse e nessa semana retornei à consulta e a médica disse que não será preciso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus é fiel, Jesus Cristo cura e nós temos a convicção de que para Deus não há impossíveis. E hoje, nessa palavra que eu quero compartilhar com você em Jonas capítulo 1, eu tenho uma pergunta para você: quem está contigo na tua casa? Quem está contigo na sua vida, na empresa? Porque muita gente relata para mim que depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, as coisas começaram a dar para trás. Isso já aconteceu com você? Depois que uma certa pessoa entrou, os negócios nunca mais foram os mesmos. Depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, a vida, em vez de ir para frente, estagnou. E se eu disser para você que nós temos a responsabilidade, não apenas, de discernir quem entra na nossa vida, mas também de discernir quem permanece na nossa vida. E isso é muito importante. E Deus tem falado muito comigo isso. Porque o nosso discernimento espiritual em relação a tudo que está ao nosso redor vai transformar a nossa realidade. E isso, talvez para algumas pessoas o atraso não conte muito, mas eu ouvi uma certa pessoa dizer: gaste meu dinheiro, mas não gaste meu tempo, porque o dinheiro se recupera, o tempo não. Então o tempo que você está travado por causa de alguém, o tempo que a tua vida está dando para trás por causa de alguém, a minha pergunta é: isso está compensando para você? Vamos ler essa passagem aqui, de Jonas capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Entenda o seguinte: Jonas está fugindo. Deus deu para ele uma missão e ele recusou a missão. E a Bíblia diz então que ele entrou num navio para fugir da presença do Senhor. Quem é que consegue fugir da presença do Senhor? Esse profeta estava muito equivocado. Esse profeta não conhecia Deus tão intimamente como, ele deveria. Quem ouve a voz de Deus tem que se familiarizar com a vontade de Deus. E a Bíblia diz então que ele entrou em uma embarcação indo para um outro lado. E olha o que está escrito aqui: Mas o Senhor lançou sobre o mar, não foi o diabo, foi o Senhor que lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que situação, no mar, que não tem para onde você correr, e então os ventos eram tão fortes que o navio começou
olha só, o navio começou a se desgovernar. A ponto, a Bíblia diz, de se despedaçar. Aí você imagina a violência desse vento e a força desse vento. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só, a situação estava ficando cada vez mais crítica. Cada vez estava ficando pior. Deus estava apertando. Por quê? Porque havia alguém que estava nessa embarcação e que não deveria estar. E de quem que era a responsabilidade? De quem que era a responsabilidade aqui? A responsabilidade era do mestre do navio, era do capitão. O capitão que permitiu que Jonas entrasse. A responsabilidade era dele. Ele deveria saber quem estava entrando no seu barco, na sua embarcação. E todos naquela embarcação, inclusive seus bens, seus suprimentos, estavam sendo comprometidos. Tudo porque um homem que estava em desobediência com Deus, estava dentro da embarcação. Tem gente que ela não está sozinha, ela está carregando tempestades com ela. Há homens, há mulheres que carregam tempestades com eles. Tem gente que você coloca para dentro da tua casa e o que está acompanhando aquela pessoa é uma legião de demônios. Demônios de separação, demônios que trazem problemas na saúde, demônios que trazem travas financeiras, que trazem, prejuízos financeiros, destruição, deterioração. Tudo porque pessoas entraram. Eu tenho, e não é de hoje, viajado em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo, e tem lugares que eu já estive e que hoje eu volto nesses lugares, e quando eu volto, eu vejo, como as coisas mudam, hotéis que mudam, cidades que mudam, e isso está muito, conectado geralmente com quem está administrando. Às vezes a pessoa que foi colocada na administração é uma pessoa que não tem o cuidado pelo patrimônio que deveria ter. E daí você vê, aquilo deteriorando nas mãos dela, porque ela dá atenção a outras coisas e deixa de dar atenção ao que deve dar atenção. Às vezes, até porque os recursos não chegam na mão dela, mas ela não sabe gerir os recursos da maneira certa, e aquilo que vem para a mão dela se acaba. Quantas pessoas, que parece que são um saco sem fundo? Tudo que cai na mão dela se perde. Tudo que cai na mão dela, tudo que entrega novo, daqui a pouco é sucata nas mãos dela. Por quê? Porque tem algo que age ali na vida daquela pessoa que traz uma deterioração, que traz uma destruição. A Bíblia nos fala aqui que o fato de Jonas estar nessa embarcação trouxe problema para todo mundo. Uma pessoa errada que você coloca na sua vida, que você coloca dentro da sua casa, traz problema para o casamento, traz problema para os filhos, até mesmo tira o seu sono. Então cuidado
Com quem você está permitindo que entre na sua casa, que durma na sua casa, que trabalha na sua empresa? Aí você diz, não, mas eu não tenho como saber quem trabalha na minha empresa, eu tenho muitos funcionários. Mas, às vezes Deus lhe dá olhos para as coisas. E você que trafega no administrativo, que você, sabe, conhece quem está no financeiro, no comercial, você tem que ter olhos para essas coisas. Porque você é o mestre desse navio, você é o capitão desse navio. Você está dizendo que você, sabe, não está vendo as coisas? Você tem que pedir a Deus, até porque essa empresa foi Deus que te deu. É Deus que colocou esse negócio nas tuas mãos. Então você tem que ter o discernimento espiritual do que é de Deus que está aí e do que não é de Deus que está aí. E olha o que está escrito aqui. Gente, ó, vai ficar melhor. Preste atenção. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha que tremendo, às vezes a gente acha, sabe? Não, mas essa pessoa tem jeito. Não, mas eu vou esperar um pouco mais, antes de mexer, antes de mudar, antes de me afastar, antes de quebrar o relacionamento. Quando Deus nos mostra uma coisa, quando Deus fala conosco, nós não podemos ficar postergando assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se Deus te revela, acabou. Se Deus já mostrou para você, não, mas eu tenho que ter um jeito, eu tenho que esperar, eu tenho pena. Esse é o problema. Às vezes a gente se envolve emocionalmente com as pessoas e mesmo Deus mostrando para a gente que aquele é o problema, a gente pensa, puxa, mas eu não vou mexer com isso. Mas Deus mostrou. Deus mostrou depois que essa pessoa entrou na sua casa. Veja quantas coisas aconteceram. Veja como você e seu marido passam só brigando. Veja como seus filhos estão distantes e vocês não se acertam mais. Veja como as coisas estão quebrando. Veja como os seus negócios estagnaram. Veja como a sua vida está. Você se conectou a uma pessoa errada. Você está caminhando com pessoas erradas. E isso está atraindo tempestades, furacões, tsunamis e todo tipo de perturbação. Mas olha o que está escrito aqui, preste atenção. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqui está a chave, ó. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eu vou repetir. E cessou o mar da sua fúria. Quando pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer. Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que está nos massacrando. Temos que nos posicionar. Você fica ouvindo essa pessoa, mas toda vez que você ouve ela, você fica mal. Ela vem e conta a fofoca de um, ela vem e conta a fofoca de outro. Você não está vendo que ela está puxando você para baixo? Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem é um Jonas na nossa vida. Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem está pesando no ambiente da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você e grave muito bem, porque não é todo mundo que ensina o que eu estou ensinando aqui para você hoje. Até o ambiente fica mais leve quando as pessoas erradas saem. Quantas vezes eu estive em igrejas, estive em empresas, estive em reuniões e que Deus mostrou quem estava ali como um perturbador. E depois daquelas pessoas terem saído, depois daquela pessoa específica ter saído, o ambiente ficou leve, as coisas funcionando, a prosperidade entrando. Por quê?
que um Jonas saiu do caminho. Uma hora eu vou falar para você os potenciais Jonas que devem sair da nossa vida, que devem sair do nosso meio. Guarda essa palavra no teu coração, creia que o Espírito Santo falou contigo. Amém? Essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho um convite muito importante, só deixa eu abrir aqui a Bíblia no Salmos 91. Eu tenho um convite muito importante para você. Nós vamos ter hoje à noite o nosso evento A Cura. E nesses 2 dias nós vamos receber convidados Arão Xavier, Tiago Brunet, Mac Anderson. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e nós vamos falar sobre crenças limitantes. O link para você se inscrever está aqui na descrição, é só colocar Academia aqui no Global. Inclusive você pode ficar 1 mês na academia se você quiser para experimentar e já participar desse evento, certo? Eu creio que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você receber instruções que podem mudar a tua vida para sempre. Então vem estar com a gente, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Uma segunda novidade que nós temos é esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro aqui, que é o meu novo devocional, quem adquirir esse livro até sexta-feira à meia-noite, eu vou mandar esse livro assinado para você. Tá? Eu vou mandar esse livro assinado para você e já não perde a oportunidade, já pede também para dar de presente para sua mãe, ou para um vizinho seu, ou para alguém que compartilhou as orações com você. Adquira nossos livros. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na tua vida. Inclusive, você pode pedir os 2, né? O Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também eu quero agradecer aos nossos parceiros que juntos temos levado a palavra de Deus através da televisão. Eu tenho de segunda a sexta programa na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa grande empreitada, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um parceiro nosso. Pode chamar minha equipe também e conversar com eles. E desejar, meu muito obrigado e que Deus siga te abençoando e te prosperando cada vez mais. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe agora essa oração, essa palavra com 8 pessoas. Alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa escutar essa palavra, precisa dessa direção. Talvez Deus abra os olhos de muitos através dessa oração de hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração em favor de toda pessoa que está com um problema que não consegue resolver. Você vai colocar esse problema agora nas mãos de Deus. Amém? Coloca aí nos comentários, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema na tua empresa, seja um problema com alguém.
tá? Você vai colocar aí nos comentários e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e também nos seus sonhos. Eu oro agora, neste momento, Senhor, para que toda pessoa que está passando por uma situação aonde para ela não tem mais solução, não tem como resolver, nós oramos e pedimos uma intervenção e um milagre de Deus agora. Toque com teu poder, Jesus, e opera um milagre. Mude essa história, transforme essa realidade. Eu te peço, Pai, envia recurso do céu. Envia recurso do céu e libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as coisas mudem. Eu oro para que a realidade dessa situação seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aonde a porta foi fechada, que se abra uma nova porta. Eu oro em nome de Jesus, aonde houve perdas, que haja restituição, que haja restauração. E aonde, Senhor, existe cilada do inimigo, aonde existe palavras de derrota, aonde existe palavras de maldição, de perda, nós declaramos que vai haver vitória. O Deus que intervém, o Deus que muda histórias, o Deus que pode transformar essa realidade, já está transformando. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso e que pode todas as coisas. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A toda dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo. A toda depressão, a toda ansiedade, a toda síndrome do pânico, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja libertação, haja milagre e vitória. Também oro para que dentro dessa casa haja salvação. Também oro, Pai, por aqueles que estão cansados, desanimados, prostrados. Que um fortalecimento do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Coloque-a de pé. Ajude a se levantar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa alegria, paz, que a bondade do Senhor cerque a vida dela e que bênçãos do Senhor entre na vida dela. Aonde não há mais acerto, que o Senhor coloque a mão, que as coisas acalmem e que as coisas mudem, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você recebeu essa oração, se você creu que recebeu, você vai compartilhar com 8 pessoas. Que Deus te abençoe e 19 horas vai começar a conferência A Cura. Deus te abençoe e até mais.
Amém.